vocês mostrem-me uma equipe desmotivada e desmobilizada e eu mostro-vos um líder fraco. I'm sorry. E estou a falar de mim também. Se calhar especialmente de mim. Porque já me aconteceu, e infelizmente mais do que uma vez, ter que me aperceber que a minha equipa não está mobilizada, a minha equipa não está motivada. E a gente pode encontrar os alibis que a gente quiser para explicar aquilo e para nos sentirmos melhor. Mas sou eu que não estou a fazer um bom trabalho de liderança. E até que eu assuma isso, eu não consigo mudar essa realidade. Só que nós vivemos um bocadinho com o estigma de que somos e temos de ser grandes líderes. Principalmente aqueles de nós que têm um perfil um bocadinho mais dominante, um bocadinho mais autoritário. Como é que eu não sou um bom líder? Não, se a minha equipa não está alinhada é porque eu não sou. Não sou, não tenho sido, não estou. Eu já várias vezes tive que fazer essa tomada de consciência e dizer a mim próprio: tenho sido um líder medíocre, ou pior que medíocre. Tenho sido um líder mau, tenho sido um triste líder. E é muitas vezes tomar esta consciência que me permite, ok, mas eu não tenho que continuar a ser assim. O que é que eu posso fazer para inverter esta situação? Porque a mobilização da nossa equipa, o envolvimento da nossa equipa, depende da cultura da empresa. Mas agora vamos tentar tornar isto objetivo. O que é esta história da cultura da empresa? O que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é uma coisa relativamente simples. É o modus facienti dentro da empresa. O que é que isto quer dizer? É a forma como as pessoas se habituam a comportar quando chegam àquele ambiente. São os hábitos comportamentais que as pessoas têm naquele ambiente. Dar-vos um exemplo crítico, fácil. A forma como nós nos comportamos em casa, junto da nossa família. Estou a falar de nós, pensem em vocês. A forma como eu me comporto em casa. A forma como eu interajo com as pessoas em casa, junto da família. É o mesmo que na empresa quando eu lá chego? Sim ou não? Não. As conversas que eu tenho em casa são as mesmas que eu tenho na empresa? O sentido do humor em casa, aquilo da que a gente se ri em casa, tem a mesma linha daquilo que acontece na empresa? Os rituais em casa são iguais aos rituais da empresa? Sim ou não? Então eu tenho um modo de me comportar em casa, tenho um modo de me comportar quando chego à empresa. Vamos imaginar outro cenário, é quando eu chego junto do meu grupo de amigos. O meu grupo de amigos. Ou as senhoras no seu grupo de amigas. Quando eu chego ao meu grupo de amigos, eu comporto-me da mesma maneira que eu me comporto em casa, eu rimo das mesmas coisas, eu tenho os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, tenho os mesmos rituais do que quando estou em casa? Sim ou não? E se eu tiver diferentes grupos de amigos? Muitos de nós têm. Eu, por exemplo, tenho os amigos de infância, tenho os amigos do ténis, tenho os amigos da universidade, tenho o grupo dos amigos do MBA, que já foi uma universidade mais tarde, tenho o grupo de amigos profissional, tenho o grupo de amigos de adulto. Então eu tenho meia dúzia de grupos de amigos. A forma como eu me comporto em cada um dos grupos é diferente. Porquê? Pela cultura. Cada grupo de seres humanos cria uma dinâmica comportamental entre si. Há qualquer razão para aquelas pessoas se juntarem, numa família, numa equipa profissional, como amigos, e são as coisas as motivações que nos fazem juntar e a forma como as pessoas se comportam nesse grupo que alinham o comportamento. Quando eu chego a um grupo novo, inconscientemente a minha tendência é observar os rituais comportamentais daquele grupo e começar a alinhar-me com esses rituais. O que é que acontece se eu não me alinhar?
nunca farei parte do grupo. Eu nunca farei parte do grupo. Uma empresa é uma organização exatamente com a mesma dinâmica. Alguém chega à empresa, o que é que vai fazer? Vai rapidamente, e isto é um processo inconsciente, obviamente. A pessoa vai rapidamente entender quais são os rituais, as regras comportamentais, a forma como se faz ali, e com o tempo vai acabar por se alinhar. E por isso é que a cultura de uma empresa é provavelmente a coisa mais importante da empresa. É das coisas mais subavaliadas por nós empresários e é provavelmente a coisa mais importante de todas. Porque se os meus resultados vêm das atividades e as atividades não são mais do que o comportamento da equipa, é a cultura que define os resultados. O gajo motivadíssimo chegou às 8. Porque ele está cheio de vontade de começar. Teve que esperar 45 minutos até que aparecesse o primeiro gajo com a chave para abrir o escritório. Percebeu que a malta toda chegou até às 9h30, um quarto para as 10. Basicamente ficaram um bocadito na palheta, até chegarem todos, e a um quarto para as 10 decidiram sair para tomar café. Voltaram do café, e como há um fumador ou dois no grupo, ficaram à porta da empresa para fazer companhia àqueles que fumam, até entrar. Antes das 10h30, dificilmente estão a trabalhar. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quantas vezes mais ele vai chegar às 8? Quantas vezes mais ele vai resistir a sair para tomar o café? A cultura da empresa vai ensiná-lo a ser medíocre. O fulano acha que não precisa de 1 hora para almoçar. Ele acha que não precisa. Ele até leva a marmita de casa e normalmente ali em 15, 20 minutos, 30 minutos, no máximo, já com um cafezinho, ele almoça. Porquê? Porque ele está envolvido com os resultados que ele tem que apresentar. Ele está focado nos resultados. Mas vê que os outros impecavelmente à uma param, comem em 15 minutos e saem, depois dos 15 minutos em que comem, para ir tomar café 45 minutos porque é 1 hora de almoço. E às vezes atrasam-se mais 15. Quanto tempo mais ele vai conseguir manter a disciplina dele? E o que é que acontece se ele tentar? O próprio grupo começa a dizer, epá, quanto mais este gajo trabalhar neste ritmo, mais se nota o nosso. Inconscientemente, não é por mal que as pessoas fazem isso. Mas inconscientemente este fulano tem um comportamento que não se alinha com o nosso. Este gajo não faz parte do grupo. Não alinha nas nossas brincadeiras, não faz as nossas coisas. O gajo está focado em ter resultados. Portanto, ou o gajo se alinha ou ele próprio um dia vai ter que sair. Epá, ó Paulo, eu não... preciso de um desafio um bocadinho diferente. Eu pensei que ia gostar de trabalhar aqui, mas afinal não me adaptei. Ou então, aculturou-se. Isto só acontece do Alentejo para baixo, não, mas é importante que a gente tenha alguma consciência. Não é, Tiago? Eu acho que um dos maiores flagelos do século XXI é esta questão agora do politicamente correto. A gente deixou de poder falar a verdade sobre as coisas, tem que dizer aquilo que é simpático. E acho que o impacto económico disso começa a ser dramático, porque isto chegou ao ponto, ou está quase a chegar ao ponto, de eu não poder identificar alguém por usar óculos, não é? Ou por ser louro, ou por ter os olhos azuis. Não. Já há características que eu não posso identificar. Já é tudo discriminação de alguma forma. Então há coisas que começa a ser politicamente incorreto dizer. Mas eu sou crítico
destas novas teorias da motivação e da cultura que associam cultura a benefícios, que associam cultura a mimos. Isto nasceu um bocadinho em Silicon Valley, eventualmente, não é? Aquelas empresas com fontes de capitalização praticamente inesgotáveis, em que está tudo em teletrabalho, não há horário de entrada, não há horário de saída, a pessoa é avaliada pelos resultados que apresenta ou não apresenta, o CEO manda tanto como o Level C, e há Playstations dentro do escritório, creches, bilhares, cafetarias, com comida e bebida e café gratuito, e aquilo parece o paraíso para trabalhar. E de repente começamos aí a vender um bocadito a ideia de que isto é que é a iluminação do ponto de vista dos recursos humanos. Isto é que é a iluminação do ponto de vista do cuidado com o colaborador. A minha pergunta é, quantas destas empresas de Silicon Valley têm de facto bons resultados? Quantas sequer sobrevivem? E as que sobrevivem, será que é pelos mimos que deram? Ou será que é porque, para além dos mimos, na sua cultura, têm uma série de outras coisas? Mas a percentagem que sobrevive é muito pequena. Isto é a minha opinião. Hein? E a minha opinião é a de que o raciocínio de que mais mimos significa colaboradores mais felizes é, para já, um raciocínio que, na minha opinião e na minha experiência, é absolutamente errado. Às vezes, quanto mais mimos damos, mais as pessoas se acham no direito dos benefícios e mais reclamam do que não têm. É como as crianças. Uma criança é mais feliz quanto mais coisas lhes dermos. Se fosse assim, era fácil educar uma criança. Se pôr uma criança a fazer aquilo que nós acreditamos que ela deve fazer para ser um adulto mais resolvido, passasse por lhe dar mimos e lhe dar coisas, então era fácil educar uma criança. E aqui é igual. Mas todos os estudos apontam para que o salário não seja mais do que um fator higiênico para um colaborador. Não é sequer um fator motivacional. Mas todos os estudos comprovam isto, nunca vi o contrário desde os anos 60. Portanto, estamos a falar de 60 anos de estudos. Se isto fosse verdade, pessoal, gerir uma empresa era muito fácil. O gajo não tem performance, aumenta o salário. Não, a performance do gajo é mesmo miserável. Epá, vamos ter que triplicar o salário do gajo, porque o gajo é mesmo mau. Mas a 3.000 euros por mês, ele vai começar a ter performance. Não é? Se fosse assim, o Benfica não tinha tido que dispensar os Ivkovic. Porque era o gajo que mais ganhava e não jogava sequer. Então, mais mimo não significa, por um lado, um colaborador mais feliz e, por outro lado, um colaborador mais feliz também não é forçosamente um colaborador com performance. Então, a criação de uma cultura não pode passar só por mimos. Eu não estou a falar contra os mimos. Estou a dizer que é ligeiro nós acharmos que mais mimos é a solução. Eu não estou a falar, não estou a dizer tratem mal as pessoas. Não, as pessoas têm que ser bem tratadas para se sentirem bem. Mas mais mimos dá mais resultados? Eu nunca vi isso acontecer. Então, nós queremos uma cultura baseada em benefícios? Nós queremos uma cultura baseada em mimos? Ou queremos uma cultura baseada em performance? Queremos uma cultura baseada em resultados? Queremos uma cultura orientada para encontrar soluções e aparecer com uma coisa feita? Para mim não há grandes dúvidas sobre a resposta. Porque uma grande cultura não é uma cultura de festas. Não é que uma festa não possa fazer parte da grande cultura. Mas uma grande cultura não é uma cultura de festas. Uma grande cultura é uma cultura onde as pessoas estão orientadas e alinhadas a cumprir planos, a executar consistentemente e a obter um grande resultado. E isso é que é uma grande cultura. Um exemplo de grande cultura. Operações especiais.
As operações especiais dos fuzileiros, as operações especiais dos comandos, os Navy SEALs. Isso é uma grande cultura. 8 gajos transportam equipamento que são precisos 16 homens para transportar. 8 gajos transportam o equipamento. Chegam em 15 minutos, matam os bons e os maus e deixam que Deus e o diabo os dividam entre si. Dá-se-lhes uma missão, eles chegam e cumprem. Esta é uma cultura de resultados. Dá-se-lhes uma missão, eles chegam e cumprem e vêm embora, os que sobrarem. Quais são os mimos nos treinos dos Navy SEALs? Quanto é que tem de mimo lá? Quanto é que tem de benefits? Onde é que está a cafetaria com comida à borla? É o exemplo extremo, mas vejam uma equipa desportiva de alta competição. É mimo ou é uma cultura de performance e de trabalho? Não é que não se dê condições para as pessoas estarem no seu melhor, não é que não se apoie as pessoas em tudo o que elas precisam, até para elas estarem concentradas, mas há uma exigência de performance. Há uma cultura de não se aceitar menos do que um determinado resultado. Agora, todas as empresas têm uma cultura? Sim ou não? Todas as empresas têm uma cultura. Todas as empresas têm rituais. Todas as empresas têm hábitos comportamentais das pessoas naquele grupo. A questão é se essa cultura foi criada conscientemente pelo líder para trazer um resultado ou se o líder simplesmente se esqueceu de cuidar dessa parte e as pessoas estabeleceram a cultura por defeito. E uma cultura estabelecida por defeito é uma cultura de quê? Normalmente. Complacência, zona de conforto, deixa andar. Então, quando a minha equipa não tem performance, eu como líder não estou a ter performance. Quando a minha equipa não tem performance, fui eu que os recrutei, fui eu que os treinei, sou eu que controlo os sistemas e a forma como eles trabalham, sou eu que os avalio e sou eu que tenho a ferramenta de os poder despedir quando entendo que eles não são recuperáveis ou que não justifica o esforço de os recuperar como colaboradores. Então, se a minha empresa tem uma má cultura, é porque eu não tenho sido um bom líder. Força, Luís. Vamos elaborar um bocadinho mais sobre a cultura. Muitas vezes diz-se que a cultura são os valores da empresa. Eu próprio disse isso durante algum tempo e a verdade é que não são. Os valores são ideais, são os ideais da empresa e é importante que eles existam. Mas a cultura são os comportamentos. A cultura são os comportamentos, é a forma como nós nos comportamos. A cultura são as conversas que nós temos. É aquilo de que nos rimos, é aquilo que não toleramos, é aquilo que nós fazemos no dia a dia. A forma como nos tratamos uns aos outros. Se confiamos ou não uns nos outros. Se nos respeitamos ou não uns aos outros. Se temos cuidado ou não com os sentimentos uns dos outros. Às vezes são coisas simples, se aqui dizemos se faz favor, obrigado. Se prestamos contas. Um dos aspectos mais importantes de uma cultura, se prestamos contas ou não. Se medimos ou não. Aqui mede-se, aqui não se mede. Aqui mede-se, aqui não se mede. Faz parte da cultura. É uma das coisas onde eu sou rigoroso na empresa, é que assim que as pessoas começam a esquecer-se de medir, o meu bafo está no pescoço. Aqui mede-se.
Aqui não se aceitam desculpas. Se somos ou não decisivos, ou seja, se tomamos decisões ou não. Se tomamos decisões independentemente ou não. Ou se passamos a bola para o lado. A forma como gerimos o conflito entre nós. Se falamos ou não verdade uns com os outros. A cultura é isto. Nas paredes dos nossos escritórios, e já mudámos uma outra vez, eu tento sempre ir escrevendo as mensagens. E às vezes vou deixando assim uma bitaca. Malta, leiam o que está nas paredes. Leiam o que está nas paredes. Isto não está aqui para enfeitar. O que está escrito nas paredes é o que nós temos que ver na nossa cultura. Há coisas giras que estão lá nas paredes. Lá nas paredes está uma regra que eu comecei por implementar com as crianças lá em casa. Está escrito. Ainda não consegui implementar na empresa, mas está escrito lá na parede. Subliminarmente eu estou a tentar pôr na cabeça das pessoas. Diz lá na parede, no que mais eu posso ajudar. Diz lá na parede, no que mais eu posso ajudar. Eu percebi que os meus filhos, quando eu lhes pedia para pôr a mesa, quando eram pequenitos, aquelas coisas de ajudar em casa, nisto ou naquilo, quando chega ali aos 6, 7 anos, eu tenho que começar a ajudar. Fazer a cama. Então eu percebi que aquela primeira rejeição às atividades domésticas é fazer rápido e mal feito e ir para o quarto rapidamente antes que deem pela minha falta. E a gente chama. Então, a mesa está posta? Está posta. Vê lá se não falta aí nada. Depois falta isto, falta aquilo. Então vá lá. Levam aquilo e de repente já estão no quarto outra vez. Na PlayStation, ou na televisão, ou no telemóvel, ou fora. Psst. Então onde é que vais? Então já fiz, vou para o quarto. Não. Antes de ir para o quarto há uma regra a cumprir. Vir à cozinha e perguntar no que mais eu posso ajudar. Porque eu estou há 1 hora a cozinhar para vocês. E depois de vocês comerem, eu vou estar aqui a lavar a louça e a arrumar a cozinha. Então o mínimo é, posso ajudar em mais alguma coisa? Não, filho, não, filha, está tudo bem, já está tudo bem, obrigado. Ou, sim, olha, podias também fazer isto. Mas vir perguntar no que mais se pode ajudar é importante numa empresa. Aquele fulano que a gente sabe que são 5 horas porque ele se levantou, em ponto, é o Big Ben do escritório. Ele sai do escritório sem perguntar no que mais eu posso ajudar. Aliás, ele está desejando de não poder ajudar em mais nada, porque ajudar é amanhã. Amanhã eu faço isso. Na parede do escritório, entre outras coisas, também diz como posso melhorar. Como posso melhorar? É uma boa pergunta para a gente fazer uns aos outros. Olha, como é que eu posso melhorar? De 6 em 6 meses, quando nós fazemos a avaliação de equipa, toda a equipa me avalia a mim e na avaliação que eles me fazem a mim, está lá essa pergunta. Como é que eu posso melhorar? Eu peço que eles me digam no que é que eu posso melhorar. E muitas vezes eu tiro um feedback interessante. Às vezes coisas mais estruturantes, outras vezes coisas mais simples. Houve alturas em que eu percebi que o meu sentido de humor incomodava algumas pessoas. É legítimo. É o meu humor.
Mas é legítimo que algumas pessoas fiquem incomodadas com aquele tipo de humor. Então eu tive que pensar, se calhar, sem me violentar, sem eu deixar de ser eu, mas se calhar não me custa nada perceber que este tipo de humor pode incomodar algumas pessoas. Então é uma coisa que eu posso, não me custa nada melhorar isso. Outras coisas mais estruturantes do que os detalhes, mas... Então, cultura é isso. Mas de certa forma, não são valores, ou seja, por exemplo... Nasce em valores. Nasce nos ideais. Mas reflete-se em comportamentos. O nosso comportamento nasce nos nossos valores e nas nossas convicções. Naquilo que nós achamos que é importante e naquilo que nós achamos que é verdadeiro. Agora, o comportamento é a ação. O comportamento é colocarmos alguns valores e algumas convicções e algumas competências em ação. Então, os valores são os ideais que nós temos. Os comportamentos é o reflexo disso. Então, está ligado, não é errado os valores. Mas a cultura reflete-se nos comportamentos. É aí que se vê a cultura. Porque valores é fácil a gente falar das coisas. Dar um exemplo. Quantas pessoas vocês conhecem que dizem que são desonestas? E esta é uma chave. A tolerância destrói a cultura numa empresa. Nós temos na vida aquilo que toleramos. E todos os comportamentos que eu tolerar numa empresa, eu vou ver repetidos. E não apenas eu vou ver repetidos esses comportamentos, como vou ver esses comportamentos contaminar as outras pessoas que lá estão. Então a tolerância destrói a cultura. Vocês lembram-se que qualquer regra que não for arbitrada não é uma regra. Eu não queria usar a palavra coação, porque é um bocadinho mais dura, mas não deixa de haver um aspecto coercivo. Tem que haver um árbitro para as regras, tem que haver alguém que diga isto pode-se fazer, isto não se pode fazer. Em rigor, a cultura é isto, é o que eu quero ver mais e o que eu não quero ver, que eu não aceito. Então tem que haver uma regra. Aqui não se faz assim. Qualquer regra que não é arbitrada não é uma regra, é uma sugestão. Depois a cultura é uma coisa difícil também porque a cultura não é uma coisa que vocês estabelecem e dizem agora está estabelecido. É uma never-ending story, é uma conversa que nunca acaba. A conversa sobre a cultura é uma conversa que nunca acaba. E assim que a gente facilita um bocadinho, a cultura degenera. A cultura vacila, a cultura desvia-se. Um elemento, nós falámos disso há pouco, um elemento desalinhado com a cultura pode minar toda a cultura. Depois há a pressão social do politicamente correto. Então, sei lá, mas eu agora tenho que sair depois das 6, só porque se eu quero. Isso não é legal. Então, mas eu agora tenho que dar mais do que... Isso não é legal. Pela lei só me podem exigir isso. Ok, mas a gente aqui não quer pessoas que só deem aquilo que a lei exige. Ah, mas isso é ilegal, vou levá-lo para o tribunal. Então, também é importante que o resto da equipa crie um ambiente e uma pressão em que todos tenham que estar performance. Como é que é uma equipa de futebol? Uma boa equipa de futebol, uma equipe campeã, uma equipe que ganha. A rapaziada pede contas uns aos outros ou não? Pois pede. Pois pede. Aquele capitão de equipa clássico anda lá dentro e dá uns berros nos outros se for preciso. Eu tenho um primo, eu gosto muito de futebol e tenho um primo com quem eu vivi uns anos que adora futebol também e ele gostava desse tipo de jogador raçudo, que passava à cultura. Um dos jogadores preferidos dele, nós somos os dois benfiquistas, vocês lembram-se do Fernando Aguiar? Chamavam-lhe o Robocop. O meu primo adorava o Fernando Aguiar. Jogadores destes é que a gente precisa. O Fernando Aguiar, era um jogador para o Beira-Mar, não era para o Benfica, não é? Jogadores destes é que a gente precisa, dizia o meu primo. Porquê?
Se for preciso dar umas chapadas num lá dentro. Dizia o meu primo, se for preciso dar umas chapadas num lá dentro. Se for preciso dar uns berros a um que não se mexe, que não corre, que não se esforça, eles não podem. O Oceano, lembram-se do Oceano no Sporting? Se fosse preciso agarrar num colega, dar-lhe um berro, puxá-lo. Cultura. Puyol. Cultura é isto. Nós desenhamos e guardamos a cultura. Mas é bom ter alguns líderes. O que é um líder dentro de uma empresa? É o fulano que assume uma parte dessa responsabilidade de levar a cultura lá mais abaixo. Para que o outro entenda. Não, espera lá, que eles aqui de facto não fazem desta forma. A questão não é a lei ou a falta da lei, é como a gente faz aqui. Cultura é isso. Cuidado com as primadonas nas empresas. Muito cuidado com as primadonas. Quem são as primadonas? São colaboradores que acham que por alguma razão as regras não se aplicam a eles. Há pessoas que por alguma razão acham que têm legitimidade para não se verem obrigados ao cumprimento das regras. Há alguns casos típicos. O comercial que vende muito. O comercial que faz 80% das vendas da empresa, às vezes, sozinho. E esse gajo acha que como ele é que faz as vendas, que nós não dependemos dele. Ou que, desculpem, que nós dependemos dele. E como dependemos dele, ele faz o que quiser. As regras não são para mim, as regras são para os outros. Porquê? Vão-me despedir. E eu é que levo isto às costas. Às vezes não é o comercial, às vezes é um bom técnico. É o técnico que acha que a empresa depende dele. Um dos casos típicos, por exemplo, o chefe do restaurante quando o chefe não é o dono. O chefe do restaurante acha que as regras não são para ele porque ele é que manda ali. Porquê? Porque a empresa sou eu, ainda que não seja minha. Mas no dia que eu sair daqui, isto já não é o mesmo restaurante. E a verdade é que já não é o mesmo restaurante. Se for um chefe, a sério, não é se for um cozinheiro. Mas se for um chefe, cozinha de assinatura, no dia que ele saiu, aquilo já não é o mesmo restaurante. Então, às vezes, não estou a dizer que é sempre, não estou a dizer que os chefes são assim, mas às vezes há um chefe, um bocadinho com um feitio um bocadinho mais vaidoso, um bocadinho mais difícil, um dos casos típicos. Às vezes é difícil lidar com aquele chefe. Ele acha que as regras não se aplicam a ele. Às vezes é aquele colaborador muito antigo. Aliás, há um ou dois casos típicos do colaborador antigo. 23 anos de casa. Eu comecei isto com o Paulo, começámos os dois juntos. Eu e o dono da empresa, nós começámos isto juntos do início. Isto é quase como se eu fosse sócio. Não, as regras são para vocês. Nós os dois começámos isto num gabinete, carregar caixotes e vender. Estou aqui desde o início. As regras a mim não se aplicam. Ou o gajo que vem do tempo do paizinho, não é? O dono da empresa. Não, é o herdeiro. No tempo do paizinho não era assim. Não, eu já tenho aqui os direitos que eu adquiri no tempo do paizinho. Agora vem o puto e quer que não sei o quê. Não. Comigo não, isso é para vocês. Não é? Então temos estas primadonas. Às vezes a primadona somos nós, atenção. Não é? Cuidado. Às vezes somos nós que achamos que somos a primadona. Temos que ter a tal autoconsciência um dia que eu tenho que perceber que me estou a comportar como uma primadona, é que eu acho que a empresa sou eu. É que isto é típico nos empresários. A empresa sou eu, então mais ninguém aqui tem importância. Só eu é que tenho importância, isto é tudo à minha volta. E nós, literalmente, há muitos anos atrás, mudámos a cultura da empresa com as eleições. Foram anónimas. E foram porque as coisas estavam muito mal. Muito mal mesmo. E foi um momento em que eu disse, se a minha equipa é esta miséria que aqui está, não interessa estar a contar a história porque é que chegámos àquele ponto, mas basicamente eu fazia palco todos os dias, nunca estava lá, contratei um monte de pessoas sem estar lá para as treinar, para as liderar e cada um ocupou o seu espaço. E tornou-se uma equipa totalmente complacente. Cada vez que eu queria levantar a fasquia em termos de performance, eles uniam-se todos contra mim e boicotavam. Não é? Se todos estivermos de acordo que o gajo é louco,
continuamos a manter aqui o nosso status quo. E houve um dia que eu saí de um planeamento de 90 dias fisicamente doente, de afetado que fiquei com o que lá se passou, que disse, ok, eu não posso estar aqui a dizer que estes fulanos são todos uns atrasados mentais, que eu sou o único gajo certo. Antes, pelo contrário, é que se eles têm este comportamento, ninguém aqui é má pessoa. Se todos eles juntos têm este comportamento, foi porque esta foi a cultura que eu deixei de guardar e que eu deixei de definir. Porque eu tinha escrito os valores da empresa e posto na parede. Só que isso não é suficiente. Uma regra que não é arbitrada não é regra. Uma cultura não é uma coisa que a gente estabelece, é uma história que nunca acaba. E com o argumento que eu dei a mim próprio, o alibi que eu dei a mim próprio, que eu ando sempre fora, tenho que esperar que eles sejam adultos e profissionais, a coisa degenerou-se a um ponto em que não tínhamos a mínima performance. A mínima performance. Nem queríamos ter. E eu sentei-me à mesa e disse, eu tenho sido um líder, nem sequer é medíocre, é miserável, verdadeiramente mau. E tenho que assumir isso. E eu tenho que entender deles qual é a perspectiva deles em relação a mim. Então, disse, nós vamos começar por fazer avaliações, a partir de agora vamos avaliar toda a gente, mas nos 2 primeiros semestres eu não vos vou avaliar a vocês, são vocês que me vão avaliar a mim só. E estas vão ser anónimas. E, por favor, digam-me a verdade. Vocês não vão ajudar-me, nem a mim, nem à empresa, se não me disserem a verdade, se me disserem aquilo que eu quero ouvir. E vocês não imaginam o que me bateram. Em alguns casos foram inclusivamente tremendamente injustos, para não dizer outra coisa. Noutros foram tremendamente precisos e em muitos casos ali eu tive que reconhecer, bolas, isto é verdade. Mas a primeira reação, a gente pega nas avaliações todas da nossa equipa e toda a gente zurze, a primeira reação é tudo embora. É a primeira reação. A minha foi, vai tudo embora. E foram. E foram. Ao longo do tempo, mas não ficou nenhum. Mas não foi por aquilo que eles disseram. Não foi por aquilo que eles disseram ali. Aquilo que eles disseram ali, a reação foi, vai tudo embora, mas depois, não, Paulo, tu tens que prestar atenção, porque se todos pensam isto, há aqui, não quer dizer que eles tenham razão por todos estarem de acordo, mas tu tens que entender como é que chegámos aqui. Depois, obviamente, que tentámos fazer uma mudança de cultura e muitos deles foram resistindo à mudança e acabaram por ter que ir saindo, não é? Porque depois o problema é quando as pessoas acham que têm direitos adquiridos. Se eu tive um ano em zona de conforto, este gajo agora quer que eu trabalhe fora de zona de conforto. Não estou para isso. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos unir-nos todos para garantir a zona de conforto. E as pessoas não querem sair dali, muitas vezes. E então, quem é que me perguntou sobre isso ao intervalo? Das laranjas. Quem é que foi? Então é a resposta. Eu já me ia esquecer. Como é que a gente muda a cultura aqui? Como é que a gente muda a cultura aqui? Vou fazer-vos uma sugestão. Isto é um sistema para mudar a cultura. Não é uma coisa que eu me lembrei agora. Na minha opinião, uma mudança cultural começa com um pedido de desculpas. Porquê é que a cultura é má? Já devíamos saber esta parte da resposta. Porquê é que a cultura é má? Porque eu sou um mau líder. Então eu tenho que começar por pedir desculpas. Quase toda a atenção laboral, quase toda a atenção dentro de uma equipa decorre de desalinhamento de expectativas. As expectativas que eu tenho em relação ao trabalho das pessoas não são as mesmas expectativas que ela tem em relação às suas responsabilidades. Então, se as minhas expectativas não se cruzam com as expectativas do meu colaborador, é porque eu não fui claro na comunicação dessas expectativas. Talvez até logo na altura do recrutamento.
Talvez eu não tenha deixado isso claro. Provavelmente eu não deixei isso claro. Então, ou eu consigo realinhar as minhas expectativas com a dos meus colaboradores, ou com a daquele colaborador especificamente, ou não temos chance. Então eu começo sempre a coisa com um pedido de desculpas. Vou começar por pedir-vos desculpas, porque claramente, e a forma como as coisas estão a correr hoje é reflexo disso, as minhas expectativas sobre a forma como nós devemos funcionar não são as mesmas que vocês têm. E, portanto, isso é responsabilidade minha e eu tenho que começar por pedir-vos desculpa. Agora, se eu estou a assumir que a responsabilidade é minha e estou a pedir-vos desculpa por isso, é para termos todos uma oportunidade de podermos realinhar as nossas expectativas. E, portanto, temos que fazer aqui um alinhamento daquilo que devem ser os comportamentos, que aliás estão escritos, que nós precisamos de ver na empresa, sob pena de nós não conseguirmos o nível de desempenho que nos permite chegar aos resultados que nós queremos chegar. E, portanto, eu assumo essa responsabilidade, assumo que provavelmente o treino que eu vos dei também não foi de acordo com aquilo que são as minhas expectativas e por isso vocês têm um desempenho desalinhado com as expectativas. E a última coisa que eu tenho que pedir-vos desculpa é porque eu fui permissivo com tudo isto. Eu não apenas não vos alinhei com as minhas expectativas, como tenho permitido que vocês tenham um comportamento fora dessas expectativas. Portanto, claramente a responsabilidade é minha. Vamos ter que mudar isso. E, portanto, temos aqui uma oportunidade de todos juntos mudarmos isso. E vou-vos deixar claro que esta é uma questão que não vai embora. Eu, obviamente, que pretendo fazer isto da forma mais suave e mais alinhada possível convosco, que trabalhemos todos juntos nisto, mas quero deixar-vos claro que não vou continuar a ser permissivo com um desalinhamento de expectativas, porque eu agora vou ter o cuidado de deixar claras. Então deixem-me partilhar convosco quais vão ser as regras que de alguma forma eu vou assegurar que são cumpridas a partir de agora. Então há algumas coisas que são importantes. É importante que nesta empresa a gente faça a coisa certa. A coisa certa é comportar-nos dentro dos valores que nós temos previstos e a coisa certa é cumprirmos aquilo que está planeado. A coisa certa é que as nossas atividades sejam feitas até que o resultado previsto seja atingido. A partir de agora vamos ter a expectativa que cada um de nós não dê menos do que o seu melhor absoluto. A partir de agora, vamos esperar que uma tarefa não seja cumprida para se dizer que fez a tarefa, mas que seja cumprida para obtermos um resultado. A minha expectativa é que haja solidariedade, a minha expectativa é que haja sentido de urgência, vontade de ajudar uns aos outros. E outra coisa que eu vou fazer questão a partir de agora é que nós mostremos aos outros não apenas respeito pelos sentimentos uns dos outros, mas vontade de ajudar e de colaborar para atingirmos um resultado. E a partir deste momento ser um bocadinho mais enérgico na arbitragem destas regras. Lembrem-se que nós temos o poder suave e o poder duro. Qual é o poder que eu estou a usar aqui? Suave. Estou a tentar racionalmente, num discurso ligeiro, tom de voz baixo, de uma forma tranquila, sensibilizá-los para algumas coisas que têm que mudar. Talvez na minha segunda intervenção
que seja de grupo, seja individual, eu seja obrigado a ser um bocadinho mais incisivo. Se for necessário uma terceira intervenção, eu posso ser obrigado a aumentar ainda mais o meu grau de objetividade em relação àquilo que está a acontecer e lembrar de que não vou abdicar destas regras. Talvez, e esperemos que não, como último recurso, e sublinhem, por favor, o último recurso, é o último dos últimos, eu possa ter que usar alguma forma de coação, que é o que eu chamo normalmente de poder duro. Mas é o último recurso e é a última tentativa, que é, meu caro amigo, tu vais ter que atender. Tá? E esta é a última chance. Se não se fizer como eu digo, há uma altura que tem que se dar uma palmada na mesa e dizer, faça-se como eu digo. Tentei sensibilizar-te ou vos de várias formas, deixei claras quais eram as expectativas, deixei claro o que tem que acontecer. Se vocês insistirem num comportamento desalinhado, vamos ter que fazer game over.